O mercado financeiro é, muitas vezes, um teatro de sombras onde o medo obscurece a realidade. Recentemente, vimos as ações do Bradesco, o nosso BBDC4, sofrerem uma queda abrupta de 12% após seu resultado. Para o investidor comum, isso é motivo de pânico generalizado no setor bancário. Para o investidor de valor, para quem segue a filosofia de Virut, esse é o sinal para ligar os radares e mergulhar nos fundamentos. Mas hoje, não vamos falar de Bradesco. Vamos falar daquele que, silenciosamente, está reajustando suas engrenagens para retomar o trono da rentabilidade no varejo. Sejam bem-vindos a mais uma autópsia financeira. Hoje, vamos dissecar o resultado do ANB11, o Santander Brasil, referente ao quarto trimestre de 2025. Se você busca entender como este gigante bancário transforma crédito em dividendos para o seu bolso, este vídeo é o seu guia definitivo. Nossa agenda de hoje é cirúrgica. Vamos analisar o avanço agressivo no financiamento ao consumo, a recuperação do ROI, o sinal amarelo na inadimplência de pessoa física e, claro, o cálculo do preço-teto pelo método Bazin. Prepare sua mente, porque este é um mergulho profundo no cérebro do Santander. Antes de analisarmos os dados consolidados, vamos direto à fonte oficial para validar os fundamentos. Na página 14 da apresentação de resultados, o Santander Brasil reporta o seu lucro líquido gerencial de 15 bilhões e 615 milhões de reais no ano. Note também a rentabilidade, o ROI, de 17,6%. É aqui, nos dados brutos, que validamos a tese de recuperação do ANB11, ou SANB11 como é conhecida. Vamos aos fatos, doa a quem doer. O Santander Brasil encerrou o ano de 2025 consolidando sua estratégia de seletividade. O lucro líquido gerencial de 15 bilhões e 620 milhões de reais reflete uma instituição que está reaprendendo a crescer após um ciclo severo de inadimplência. A rentabilidade, medida pelo ROI, estacionou em 17,6% no trimestre. Para o investidor pessoa física, esse número é a temperatura da máquina. Embora esteja abaixo dos patamares históricos de 20%, já mostra uma barreira de proteção sólida. O Santander voltou a criar valor econômico real para o acionista. Note a margem financeira, o NII, de quase 62 bilhões de reais. Isso é o coração do banco. É o diferencial entre o que o banco paga para captar dinheiro e o que ele cobra para emprestar. Um detalhe que a maioria ignora. As receitas de serviços somaram 21 bilhões e 650 milhões. Isso é receita limpa, que não depende de risco de crédito. Se essa clareza técnica agrega valor ao seu estudo, deixe o seu like e ajude a Virut a crescer. Avançamos agora para a qualidade dos ativos. E, novamente, vamos validar os números diretamente no documento oficial. Na página 10, o Santander detalha a sua carteira de crédito ampliada, que atingiu 708 bilhões e 201 milhões de reais. Observe o foco estratégico no financiamento ao consumo e a gestão rigorosa da inadimplência. Ver o dado bruto na fonte primária permite-nos entender a real dimensão da operação de crédito do banco. Enquanto o mercado olha apenas para o lucro, nós olhamos para a composição. O Santander está operando em uma zona de esticamento interessante no financiamento ao consumo, que atingiu 78 bilhões de reais. O foco em veículos e pequenas empresas é estratégico. São linhas com maiores margens e garantias reais. O banco não quer ser apenas o maior, ele quer ser o mais rentável por real emprestado. É a busca pelo spread de qualidade que sustenta o seu dividendo futuro. Nem tudo são flores. Precisamos falar do sinal amarelo. A inadimplência acima de 90 dias subiu para 3,4%. Em um ambiente de Selic elevada, o custo de crédito pesa. O banco teve que separar quase 26 bilhões de reais para o PDD, a provisão para devedores duvidosos. Para você, investidor, o PDD deve ser visto como um seguro contra incêndio. É o preço que se paga para manter a carteira saudável e evitar surpresas desagradáveis no balanço. Para garantir que os dividendos continuem chegando ao seu bolso, precisamos olhar para a base de capital. Na página 14 da apresentação oficial, o Santander Brasil abre sua estrutura de solvência e resultados. O
o índice de Basileia em 15,4% e o capital principal, o CIT1, que é o custo efetivo total, em 11,6%, são os pilares que sustentam a tese. Estes números provam que o banco tem folga regulatória para crescer e remunerar o acionista simultaneamente, sem comprometer a estabilidade do negócio. Mas o banco está seguro? O índice de Basileia de 15,4% responde que sim. A regulação exige muito menos do que isso. O capital de nível 1, o CET1, está em 11,6%. Isso significa que o Santander tem casca para aguentar tempestades e, o mais importante, tem folga de capital para continuar sua política de distribuição de proventos sem comprometer a operação. Chegamos ao que move o ponteiro, o valuation. O Santander é historicamente uma vaca leiteira. Com um payout médio de 50%, o banco distribui metade do que lucra. Utilizando a métrica clássica de Décio-Bazin, para um retorno mínimo de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 34,66 para o SAMB 11. Com o preço atual abaixo dessa marca, a margem de segurança se torna evidente para o investidor focado em renda passiva. Para entender o futuro do Santander, precisamos dissecar seu passado. Contemplem 12 anos de história do SANB 11 comprimidos em segundos, de 2014 a 2026. Enquanto o gráfico ganha vida, ignore o ruído diário e foque na estrutura. O investidor Deep-Root não teme os ciclos, ele os utiliza para construir riqueza geracional. Prepare-se para a verdadeira anatomia do longo prazo. Vamos dar um passo atrás e analisar o quadro geral com o nosso painel de zonas Deep-Root para o SANB 11. O longo prazo é onde a mágica acontece, e este gráfico de 12 anos nos conta uma história poderosa de valor e resiliência. 15 de janeiro de 2014, 18 de maio de 2017 e veja 9 de março de 2020, no auge do pânico global. O ticker sofreu, o mercado sangrou, mas a empresa permaneceu de pé. Cada data representa um pico de volatilidade, um ruído do mercado. 16 de outubro de 2024, o penúltimo evento registrado. Mas o nosso navio de valor continuou navegando, gerando proventos constantes, mostrando a robustez fundamentalista do negócio. Agora, voltamos aos dias atuais. Após esses ciclos históricos, o sentimento do mercado é claro. Estamos saindo de uma fase de euforia, de uma zona esticada e nos aproximando de uma zona de desconto relevante. O preço atual nos posiciona firmemente na zona de estudo, a caminho do desconto real. Isto significa que a barreira de proteção do seu capital está alta, com um dividendo yield projetado de 7,2% e um P/VP, preço sobre valor patrimonial de 1,1 vezes, a análise de valor nos aponta. O risco foi mitigado e o preço está se aproximando de um desconto relevante. O longo prazo recompensa os pacientes e o painel de Deep-Root nos dá a clareza técnica para agir no tempo certo. Ao olharmos os múltiplos, o Santander negocia a uma relação preço sobre valor patrimonial de 1,1 vezes. Compare com o Itaú, o Itub4, que negocia a 1,6 vezes. O mercado paga um prêmio pelo Itaú. Já o Santander, embora negocie com um prêmio em relação ao Bradesco, parece barato quando olhamos para sua capacidade de recuperação. O seu custo de oportunidade aqui é evidente. Você prefere a segurança extrema do Itaú com menos dividendos ou a recuperação do Santander com um rendimento maior? Deixe sua opinião nos comentários e ajude no engajamento do canal. Vamos em frente. O consenso de mercado corrobora nossa análise. O BTG Pactual mantém recomendação de compra com alvo em R$ 34. Já o Itaú BBA e o JP Morgan são mais cautelosos, com alvos próximos ao preço atual. Na Deep-Root, não seguimos cegamente o consenso, mas usamos esses dados para calibrar nossa margem de segurança. O Santander Brasil está fazendo o trabalho de casa, focando na rentabilidade e na segurança do capital. No nosso painel, o papel entra em zona estratégica. Lembre-se, o lucro é a bússola, mas a paciência é o navio. O patrimônio não aceita desaforo e o conhecimento é o seu melhor dividendo. Eu sou o Andrew e este foi o seu Deep Dive no Santander.
Se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas autópsias financeiras da DiviRoot. Este conteúdo tem caráter estritamente educativo e analítico. As projeções apresentadas utilizam modelos de domínio público e não constituem recomendação de compra ou venda de ativos. O investidor deve realizar sua própria diligência antes de qualquer decisão.